Oi, pessoal, bem-vindo ao vídeo. Eu me chamo Roberta, mas podem me chamar de Rô. Por aqui vocês encontram vídeos de vlog de leitura, foco e estudos. E eu compartilho por aqui meus hobbies, minhas leituras, meus estudos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que toda semana tem vídeo de foco e um vlog. Hoje eu vim trazer um vlogzinho de leitura, já tem um tempinho que eu não trago no canal. Eu tô trazendo muito outros vlogs e eu tava com saudade de fazer um vlogzinho de leitura. E aproveitei que eu tô lendo A Lâmina da Assassina, da Sarah J Maas, que é o terceiro livro, né? No caso, o pessoal fala que é o primeiro, mas é pra ler ele como terceiro, então eu tô lendo ele como terceiro. E vim trazer aqui um pouco do que eu tô achando e do que eu achei dos dois primeiros livros da saga, já que eu não fiz um vlog de leitura sobre eles. E tá sendo bem diferente a experiência pra mim com esse livro aqui, por quê? Eu comecei com Trono de Vidro, e gente, que livro sensacional. Eu gostei muito do Trono de Vidro, e eu achei que ele ia se tornar o favorito. E aí eu fui ler Coroa da Meia-Noite, e nossa, eu surtei muito naquele livro. Muito mesmo. Ainda mais porque a história ali tava muito envolvente. Eu achei que a Sarah, nessa saga de Tog, né, que eu li a Kotar primeiro, eu achei que essa saga, ela tá com mais detalhe. Eu tô conseguindo aproveitar mais, sabe? Tá muito mais gostoso de ler. Não que a Kotar seja ruim, jamais, amo a Kotar. Mas Tog tem tem um negócio diferente. Enfim, e aí eu fiquei louca com o livro, porque teve várias coisas acontecendo ali. Teve a questão também do romance, né? Que eu sei que não é o foco principal dessa saga, mas eu confesso, eu sou uma pessoa romântica dos livros, então acontece que às vezes, né, eu acabo, né, ficando mais tendenciosa nos romances. Enfim. E aí a gente tem um triângulo, né, nesse universo. E eu tava com muito medo de estar torcendo pro casal errado. Porque eu sempre torço geralmente pro casal errado, né? Pro carinha errado, né? E dessa vez eu acertei. Só que, mano, foi muito engraçado. Eu não gravei essa parte, mas pra mim foi muito engraçado. Depois eu fiquei rindo. Porque, eu juro pra vocês, aconteceu lá o romance e tudo mais, né? Do casal. Cara, não deu acho que uns 30 minutos de leitura, cagou tudo, deu tudo errado, começou a dar tudo errado. Eu falei assim, mano, não é possível. O que que. Cara, e tipo, eu acho que tava no meio do livro. Acho que já tava no meio do livro quando aconteceu isso, do romance e tal. E aí, eu já meio que a gente já esperava, né? Quando tá no meio do livro, começa a ficar tudo mil maravilhas, você já sabe que vai cagar daqui a pouco. Só que foi muito inesperado, tipo, eu tava tão feliz, e aí, tipo, 30 minutos de leitura, tudo desmoronou e ficou tudo caótico e, sabe? E não se resolveu. Enfim, tirando essa parte, que eu fiquei muito coisada, a saga tá muito boa. Porém, entretanto, todavia, eu comecei a ler esse, né? E eu não sei se eu entrei em ressaca literária, porque o segundo livro foi muito bom, ou se eu tô fazendo muitas coisas, eu tô estudando japonês, eu tô revisando coreano e tô fazendo outros projetinhos à parte. Eu acho que eu fiquei com muitas coisas pra fazer, resolvendo outros problemas pessoais, que talvez quando eu vou pegar pra ler o livro, eu já tô um pouco cansada. Ou é isso ou é uma ressaca literária. E eu também tô achando esse livro aqui, eu não sei se pra vocês foi assim. Como ele é a história, né, da nossa personagem antes, né, dela ser presa, tá interessante, mas eu tava muito na euforia do que vai acontecer, porque a Coroa da Meia-Noite terminou de um jeito muito louco. E eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer, né? Porque ela foi pra longe, né? Longe do carinha, longe de tudo que tava construindo ali, né, pra longe pra poder resolver uma outra situação que provavelmente vai estar por lá também, mas tô curiosa pra saber o que vai acontecer, né? Porque aconteceu várias coisas, o carinha lá supostamente vai voltar, né? Vai voltar não, né? Ele fez lá um acordo lá com o pai dele, mas assim, a gente sabe que ele já meio que deu uma burlada ali de que ele não vai voltar agora. Então eu tô curiosa com isso. Então aí a gente entra no universo desse livro aqui, que volta no tempo. Acho que me deu uma esfriada também. Eu fiquei meio tipo, eu queria saber aquilo lá, não isso aqui, sabe? Eu acho que, não sei, se eu tivesse lido ele primeiro, talvez eu teria uma experiência diferente dele, sabe?
Eu fui muito que a galera falou que era melhor ler ele depois. Eu acredito que talvez pelo plot twister que tem no Coroa da Meia-Noite, se eu não me engano, que tem um plot ali no final sobre ela. Então, talvez seja por isso, pra você não pegar um spoiler, você poder ficar tipo, nossa, sabe? Mas enfim, o livro tá bom, ele não tá ruim. Não posso falar que é um livro ruim, porque a história tá bem legal. Até agora, eu li as duas histórias que tem aqui. Porque o que acontece, pelo que parece, né? Eu não posso falar do livro todo, porque eu não li ele ainda todo. Mas até a página 117, parece ser tipo mini. Não é contos que eu posso falar, porque não é contos, mas são mini histórias dela com algum outro personagem. Tipo, o começo, o primeiro aqui, era ela com o pirata. E aí meio que termina aquela história ali dela, a interação dela com o pirata. E aí eu li o segundo, que foi dela com a curandeira. Aí agora, o próximo é ela e o deserto, que ela foi pro deserto. Então vai ser tipo historinhas, sabe? E a gente aqui nesse livro, a gente tá conhecendo o Sam, né? Que ele foi apresentado pra gente ali no primeiro livro e no segundo livro, pra gente poder saber mais da história dela com ele também, que eu também fiquei curiosa com isso. E tá interessante o livro, só que eu acho que ele tá mais devagar do que os demais. Os demais eu li muito mais rápido. E é isso. Eu vou ver se eu termino ele, não sei, talvez uma semana e meia. Não sei. E eu volto pra trazer mais coisas pra vocês. Mas até então, o livro tá muito bom, eu tô gostando bastante. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer ali, mas eu vou ver se eu leio. E mais um pouco mais tarde, mais à noite, sabe? Pra ler mais uns. Talvez até a história. Essa história toda, talvez eu leia. Não sei, ela parece ser grande. Essa vai até o 11. Aquele outro foi até... O da curandeira foi até o 6. Porque são capítulos, depois ele volta o capítulo de novo. Tipo, aqui, ó. Esse vai até o 12. Então é isso tudo aqui de folha, ó. Aí depois é Assassina e o Submundo. Aí vai ser, tipo... O livro vai ser histórias dela com algum personagem ou o lugar que ela foi. Enfim, o livro tá muito bom. Se vocês nunca leram Tog, leiam. E olha que eu nem terminei, já tô indicando o livro. Eu não terminei a saga ainda. Mas eu já tô indicando. A história é muito boa. A Sarah sabe escrever, sabe envolver a galera, né, leitor de um jeito diferente. Eu acho a escrita da Sarah magnífica. Estou super ansiosa para os próximos livros que ela vai lançar, né? Pelo visto. Ela vai lançar mais 2 e acho que ela tá escrevendo um outro livro aí. E é isso. Eu vou ler mais um pouquinho ele mais tarde e eu volto pra falar com vocês como é que tá sendo a leitura. Provavelmente eu deva ler ele à noite, aí eu deva ler essa história toda, sabe? Dela no deserto. E aí eu volto pra falar pra vocês o que eu tô achando. Falei que eu ia ler esse livro aqui de noite, né? Mas eu acabei não lendo. Eu acho que eu tô bem realmente, tipo, com uma ressaca literária. Mas eu acho que eu tô saindo dela. Por quê? Vou contar. Esse capítulo, essa historinha, né? Não é nem um capítulo, esse pedaço desse livrinho dessa história, porque como ele é dividido em várias histórias ao longo da vida dela, antes dela ser presa, os 2 primeiros foram mais devagar pra mim. Mas esse, que foi ela no deserto, eu achei muito bom a história. Tipo, deu pra gente entender um pouco mais ela e ter um pouco mais de empatia, sabe? Apesar de eu já ter gostado da personagem desde o primeiro livro, mas nesse livro aqui, logo quando inicia, ela passa uma vibe muito de arrogante, de alguém muito nariz em pé. Só que conforme a gente vai vendo a história dela, principalmente nesse do deserto, a gente começa a entender quem ela é e por que ela faz algumas escolhas, sabe? Algumas coisas que ela faz, como ser assassina, por que ela é assim, sabe? Então a gente começa a entender e ver mais o lado humano dela, não só o lado ruim, sabe? O lado meio assassina, real, sabe? Fria e tudo mais. Enfim, gostei muito dessa história, né, dela ali no deserto. Esse final foi meio dolorido, tipo, tinha pontos ali que eu tava meio suspeitando da pessoa, mas eu fiquei tipo assim, eu acho que não, mano, eu acho que, tipo, é outra pessoa.
tipo, descobri que realmente, tipo, aquilo que eu pensei que poderia talvez ser, foi, eu fiquei meio sentida. Eu não chorei, porque eu sou um pouco difícil de chorar com livros, mas eu fiquei triste porque eu senti a dor dela ali, sabe? E é isso. Enfim, gostei do final ali com o carinha lá. Achei bem legal o que ele fez ali com ela e tudo mais. E é muito legal porque, tipo assim, eu senti essa experiência que a galera falou de ler esse livro como o terceiro, né? De ter alguns easter eggs ali que foram apresentados pra gente no segundo e no primeiro livro, coisas que ela foi falando, tipo a questão do cavalo. E a gente vê nesse livro aqui o que aconteceu realmente, como foi, por que foi, sabe? Porque ela deu uma contada ali como se fosse algo muito mal. E a gente vê o que aconteceu realmente na história, eu achei bem legal. Eu achei bem maneiro essa questão também da Sarah trazer pra essa personagem essa questão dela ser muito bonita, né? E traz vários ali, não parceiros em si em potencial, mas uns breves flertes ali entre alguns homens, né, que vai passando ao longo da vida dela, e a gente acaba gostando, sabe? Eu agora tô na dúvida referente a, tipo, quem vai ser realmente o parceiro real dela na história, se tiver, sabe? O Sam, eu tô tipo, ai, eu acho que eu vou muito chorar. Talvez, sabe? Apesar de a gente não ter um aprofundamento ainda na história deles, talvez. Eu não sei se a gente vai ter, né? Eu não terminei o livro ainda. Mas se tiver e meio que gostar muito dele, talvez eu chore, né? Porque ele parece ser um cara muito fofinho, né? Em si com ela ali, parece que ele gosta mesmo dela, de verdade. Enfim, o livro tá muito bom. Hoje acho que eu vou ler mais um pouco dele, porque eu tô lendo desde de manhãzinha e vou parando pra fazer algumas coisas. Mas até o momento, tipo, antes de eu ler essa terceira história, eu tava dando um 4 pra ele, pro livro. Mas agora, eu tô entre 4,5 e 5. Eu não acho que eu não vou favoritar esse livro, porque ele é um pouco mais devagar. Eu acho que ele é mais pra gente situar e entender mais a história dela, se aprofundar mais no que ela é e por que que ela virou, né, essa tal assassina e entender mais a personagem. Tem um pouco mais de empatia, sabe? Porque nos dois primeiros livros ficou muito vago sobre ela em si. E sim, tava trazendo muito mais as outras histórias paralelas e a história principal ali pra gente poder descobrir. Mas enfim, gostei. O livro tá muito bom. Não vou dar o veredito dele, porque ainda faltam duas histórias ainda. Falta a Assassina no Submundo e um outro aqui, no final. Não vou abrir muito porque eu tô com medo de tomar spoiler. Enfim, vou ver se eu termino ele e eu volto pra falar pra vocês o que eu achei. Eu vou ver se eu leio talvez a história hoje, essa outra história, e deixo a outra pra amanhã. Mas vamos ver, né? Se a história estiver muito boa e me aguçar mais, eu talvez termine ele hoje, entre hoje e amanhã realmente. É isso, galera. Eu vou terminar, vou ler mais um pouquinho aqui hoje e volto depois pra falar pra vocês o que eu achei do livro e se. E é isso. Eu volto depois e falo pra vocês o que eu tô achando do restante do livro. Eu capaz de só voltar só com o veredito do final, provavelmente. Mas se não der tempo, eu volto aqui e falo mais algumas coisinhas e é isso. Até daqui a pouco. Voltei, pessoal. Eu li um pouco ontem, só que acabei não gravando. Na verdade, eu ia terminar de ler o livro mais e só voltar aqui quando fosse o finalzinho, assim. Porém, entretanto, eu vou terminar ele hoje. Ó, falta só isso daqui de livro, esse pedacinho aqui, ó. Eu vou terminar ele hoje. O livro começou a me prender bastante. Tipo, eu tô bem curiosa pra algumas coisas aqui. Tô com muito medo de continuar lendo também, porque chegou umas partes aqui tão fofinha do Sam que eu fiquei tipo. Porque, tipo, quem leu, né, os livros atrás, sabe mais ou menos algumas coisas, né, que acontecem. E ai, tô com dó de ler. Mas enfim, vou terminar ele aqui hoje. Mas, assim, até então, o livro tá bom mesmo. As duas primeiras histórias demorou pra fluir pra mim, mas da terceira pra lá tá muito boa.
Tá bem interessante. Eu acho que a partir da terceira pra lá, a gente já começa a entender mais a personagem. Então começa a ficar mais visível. E começa a se encaixar algumas coisas que aconteceram. Que aconteceram não, né? Que foram passadas assim brevemente nos dois livros anteriores. Então a gente começa a entender algumas coisas e tentar decifrar algumas outras coisas, sabe? Pelo menos pra mim tá sendo essa experiência. Eu não sei se eu tivesse lido esse livro aqui antes, né, dos outros dois que eu li, se ele teria. Eu acho que não, né? Essa experiência diferente. Eu gostei de ler nesse formato, tipo, dos dois primeiros, pra gente poder ter mais um conhecimento geral ali do que vai acontecer. E depois a gente voltar no passado dela e entender algumas outras coisas. Eu acho que ficou legal, interessante assim. Eu acho que eu leria dessa forma, tipo, se fosse pra escolher hoje, talvez eu leria assim. Mas pro futuro, talvez eu vá ler na ordem, em outra ordem, pra poder ver qual vai ser a experiência, mas bem mais pra frente, né? Enfim, vou ler mais um pouquinho aqui. E próximo vídeo que eu voltar agora, próxima vez que eu voltar, vai ser com o veredito final sobre o livro. Mas até então tá um livro 5 estrelas, 4,5. Eu ainda tô na dúvida em qual pontuação. Eu acho que até o veredito vai ser mesmo no final. Enfim, vou terminar aqui o livro e volto pra falar pra vocês o que que eu achei. Terminei. Ai, que livro. Tipo, eu não favoritei ele. Já vou logo falar que eu não favoritei ele porque ele demorou a pegar pra mim. Tipo, e talvez se caso eu fosse ler ele, tipo, agora, nesse momento, com os sentimentos que eu tenho, eu leria da história 3 pra frente, sabe? Que foi a história que mais, as histórias que mais me pegou. Esse final, assim, é porque como eu li os primeiros, né? Então a gente tinha mais ou menos uma ideia do que ia acontecer, né? Não tinha uma surpresa em si. Elas só se encaixaram as coisas que eu tinha dúvida ali. Mas mesmo assim foi doloroso ler. Foi, tipo, muito doloroso. Eu achei que ia ter. Que ela ia por um caminho ali, mas acabou que foi por outro. Que eu achei bem legal. Eu achei bem legal desse livro, como a Sarah desenrolou esse livro, porque a gente já sabia como o final ia acontecer aqui. A gente já tinha uma ideia, principalmente quem leu os dois primeiros, né? Trono de Vidro e A Coroa da Meia-Noite, depois foi ler ele, a gente já sabia o que ia acontecer basicamente no final do livro, né? Aqui na trajetória final. Eu não sabia ao longo da história, das outras histórias, o que ia desenrolar, né? Porque a gente não conhecia só fragmentos bem fragmentados mesmo da história. Mas o final em si a gente meio que já sabia. Só que não ficou um negócio chato de ler, tipo, nossa, eu já sei o que vai acontecer, pô, chato. Não, tinha todo um desenrolar de algumas coisas que iam acontecendo dentro da história e que pro final que ia acontecer, que a gente já sabia que ia acontecer, ela tomava um rumo diferente. Tipo, pra mim, várias coisas ali que eu achei que ia ser de uma forma, ela colocou de outra e que foi pro mesmo final. Tipo, o final a gente já sabia, mas no decorrer da passagem, teve outras coisas acontecendo. Enfim, muito bom. Dei 5 estrelas pra esse livro, maravilhoso. A Sarah sabe escrever muito uma narrativa de livro e eu acho que essa saga dela tá sendo uma das melhores que eu já li. Tipo, comparado com a de Akotá que eu li. Gostei muito de Akotá, mas muito difícil. Tipo, Akotá teve livros, tipo, o primeiro livro eu dei 4,5, porque pra mim foi um pouco maçante de ler. E esse, mesmo sendo diferente, assim, dos outros primeiros, tipo, não me prendendo tanto no início, não foi um livro que eu quis abandonar em si. Eu tava mais, era na vibe. Eu acredito que pra mim, eu posso falar muito assim, que talvez pra mim eu deva ter demorado a pegar ele porque ele tava mais devagar, realmente, no início. E eu tinha acabado de terminar a Coroa da Meia-Noite. E, tipo, eu tava querendo muito saber o que vai acontecer, né? Porque ela viajou e todo um rolê aconteceu e eu fiquei curiosa. Eu acho que foi mais por isso, sabe? Eu fiquei meio com uma ressaca, talvez, literária. Mas, enfim, passou a ressaca porque eu quero ler o próximo. Rapidamente. Enfim, eu amei demais o livro, amei muito a trajetória que teve todo o livro aqui. Achei muito importante o livro. Eu vi muita gente falando que esse livro talvez não fosse tão legal, mas eu achei ele muito importante. Ele é um pouco maçante no início, realmente, porque, né, você sai de um livro que tudo tá acontecendo muito, muito, muita loucura.
e entra aqui com mais calma, porque ele inicia com uma calma, né? Uma calmaria ali. Não tem muita coisa acontecendo. Só mais pra frente que vai acontecendo mais coisas. Então, é um livro, mas é um livro muito importante, porque a partir de conforme eu li ele, eu consegui ter mais um entendimento sobre quem era a nossa personagem principal, por que ela se portava dessa forma e entender mais a história dela em si e o porquê agora dela fazer várias coisas que ela vai fazer. E eu também torcer muito pra ela fazer várias coisas que eu quero que ela faça, né? Principalmente com quem traiu ela e todo o rolê, porque eu fiquei muita raiva aqui. Mesmo eu já imaginando quem fosse, tipo, ao decorrer da história meio que tava dando meio que entender que era essa pessoa e realmente era essa pessoa. Mas assim, eu acho que ela também sabia, né? Desde ali da história, do quando ela foi pega, eu acho que ela já meio que já se ligou. Mas ela demorou, tipo, eu acho que ela ficou incrédula, sabe? Tipo, poxa, enfim. É sobre isso. Fique curiosa em alguns pontos, mas eu acho que a gente vai saber nos próximos livros, né? Que eu vou lendo. E, gente, tá sendo uma jornada maravilhosa. Eu já tô, tipo, no terceiro livro, eu tava lendo aqui o livro, tava pensando, nossa, eu nunca mais vou conseguir reler os livros e ter a mesma sensação que eu tô tendo agora, né? Porque eu já vou saber mais ou menos da história. E tá sendo, tipo, muito bom esse livro. Eu achei que não seria tão bom. E a galera fala tão bem dessa saga e, tipo, tá sendo muito maravilhoso. Quem não leu, leia, que eu acho bem difícil. A maioria do pessoal já leu. Mas enfim, estou aqui compartilhando a minha experiência de leitura com esse livro. Esse mês eu vou começar a ler o outro, que é A Herdeira do Fogo. E eu vou trazer vlogs de leitura dele também. Eu acho que eu vou trazer de todos os outros livros, apesar de eu não ter trago de Trono de Vidro de Coroa da Meia-Noite, né? Um resumo, um vlog mesmo real, igual eu tô trazendo esse. Mas eu vou trazer dos demais. E é isso, eu vou trazer porque eu vou deixar registrado pra vocês verem aqui o que eu vou achando dos livros. E vamos ver se eu vou favoritar os demais, né? Porque os demais dizem que é muito bom. Então vamos ver. Vamos ver se até o final dessa saga eu vou chorar. Porque até então eu não chorei, mas eu fiquei triste. Eu tive o sentimento de tristeza, mas eu não chorei ainda. Mas vamos ver. Então é isso, pessoal. Dei 5 estrelas nesse livrinho. E bora pro próximo vídeo. Vou fazer um vlogzinho do outro livro. Já vou começar ele ler provavelmente amanhã. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho que eu vou trazer mais vlogs de leitura. Tanto da saga do Trono de Vidro quanto dos outros livros que eu vou ler. Esse ano e esse mês também eu devo ler mais alguns outros livros. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!